alegria que a gente começa o nosso Vem Comigo. Muito boa tarde, meus amores. Boa tarde para você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando. E olha só, vamos para o nosso pensamento do dia. Se não brilha mais, não insista. Lâmpada queimada não se arruma. Se troca, viu? Então troca logo, minha gente, essa lâmpada. Já vamos dar aquele up. E já vamos agora para a parte mais interessante, certo? Siga a gente aí nas redes sociais, tvcidade.ma no Instagram, TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. E aproveita também já para me seguir, Darcy Bezerra, _ no final. Coloca aí, ó, Darcy Bezerra, _ no final. Já me segue e vamos ficar aqui tudo junto, vem comigo, vamos ficar aqui ligadinho. E agora vamos falar de um assunto muito interessante. Olha só, gente. Julho é o mês de conscientização sobre miomas, uma condição que afeta quase 50% das mulheres em idade fértil no Brasil. De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o mioma é um tumor benigno que se forma aí a partir de um tecido muscular liso do útero e também, na maioria das vezes, é assintomático. E olha só, não precisa de tratamento. Em outros casos, apresenta sinais aí como sangramento menstrual, isso intenso, dor na pelve e também durante a relação sexual e até mesmo, gente, a constipação. A gravidade desses sintomas aí podem variar de uma mulher para outra, interferir também na qualidade de vida e no bem-estar. O assunto é bem sério e para falar sobre ele, eu vou conversar agora com a doutora Anne Caroline, ela que já está aqui, chegando no nosso estúdio. Darcy, tudo Vem bem? Comigo, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto, né, doutora? Que já afeta tantas mulheres no país. Sim. E que muitas vezes ele chega assim, sem avisar. É isso, doutora? Isso boa mesmo. Tarde, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, o mioma, como a Darcy já comentou, é um tumor benigno que cresce a partir do músculo liso, né? O útero, ele é um órgão muscular, ele tem boa parte da sua constituição de músculo. E a partir daí, esse tumor ele pode se desenvolver, inclusive crescer, né, bastante, a ponto de precisar muitas vezes de cirurgia. E muitas mulheres descobrem o mioma através dos exames de rotina, ali no momento de fazer uma ultrassom transvaginal, né, na sua rotina anual, onde ela coleta o preventivo, faz mamografia. Muitas vezes ela acaba descobrindo por conta desses exames mesmo de ultrassom. A maioria deles é benigno, todos são benignos. Benignos, como é que funciona? O mioma em si, ele é um tumor benigno. Claro que tem aquelas suas degenerações, algumas variações, né? Por exemplo, pacientes que têm suspeitas de sarcoma, que já é um câncer, né? Aí, nesse caso, ele não é um tumor benigno, já é um tumor maligno. Mas quando se fala em mioma, ele sim é um tumor benigno. Ele pode afetar uma gravidez, por exemplo? Pode, inclusive assim, a gravidez com mioma, ela se torna uma gravidez bem mais arriscada, né? Então, por isso a gente faz esse rastreio, é super importante fazer esse rastreio, porque o mioma ele pode ter suas complicações, inclusive ele pode até mesmo crescer durante a gestação. Então, às vezes a paciente ela já tem um mioma ou não sabia que tinha e engravida, e essa gestação ela se torna um pouco mais complexa. Por exemplo, o crescimento do bebê ele pode ser afetado, né? Pode precipitar trabalho de parto prematuro. Então, são várias complicações que podem advir do surgimento e da existência do mioma. O mioma ele tem alguns canais ali que ele fica na parte da mulher, né? Tem na parte ali mais próximo da urina. Como é que é isso? Tem os locais onde isso, o mioma... inclusive a gente tem uma classificação de miomas, uma classificação internacional que foi criada exatamente para facilitar essa comunicação entre os médicos e até mesmo para gerar um tratamento específico para cada tipo. Então, o mioma ele pode se localizar tanto na região mais interna do útero, onde a gente chama de endométrio, e lá é onde fica o bebê, quando a gente engravida. É a camada responsável por descamar durante o período menstrual. Então, esses miomas que se localizam na cavidade uterina, que se chama endométrio, ele é responsável pela maior causa de sangramento, que são os miomas submucosos. Os miomas intramurais, que já se localizam na região mais muscular do útero, nem sempre geram sangramento, né? Mas podem também vir a gerar, principalmente sangramento com cólica. E tem aqueles que são para fora do útero, grosseiramente falando, que são aqueles miomas que crescem na parte serosa, ou seja, mais para fora, na camada externa do útero. Esses geralmente são assintomáticos em termos de sangramento,
mas podem crescer a ponto de causar sintomas compressivos com os órgãos adjacentes. Por exemplo, um mioma subseroso que cresce muito em direção à bexiga, ele vai dar sintomas urinários, então a pessoa vai ter uma frequência maior de estar indo ao banheiro, de urinar, assim como pode também dar sintomas intestinais, como você falou, a constipação, né? Por conta do reto, o intestino que passa ali atrás. Então, se for um mioma muito volumoso, ele acaba comprimindo e gerando essa sensação. E às vezes, o peso do mioma, ele também dá uma sensação de peso na região pélvica. É uma dor que a paciente relata durante o período menstrual, que vai para as pernas, que comprime, né? Então, realmente, ele pode ser, sim, muito sintomático. Ou seja, ali a pessoa pode até pensar, mas faz parte da minha rotina, eu estou naqueles dias, é normal ali ter aquelas dores na perna, por isso é importante a mulher ter esse conhecimento. Será mesmo que é normal? Por isso que é importante esse exame, pelo menos uma vez no mês, é isso? Ou uma vez por ano. Por ano, isso. Uma vez por ano seria interessante fazer, né, para a gente poder também ver outras causas de sangramento. A gente está falando hoje especificamente do mioma, mas a ultrassom transvaginal ela pode ver muitas outras causas, como por exemplo o pólipo uterino, que também é uma causa de sangramento, entre outros diagnósticos diferenciais. O mioma, inclusive, a imagem pode ser confundida com a da adenomiose focal, que é um outro problema que gera sangramento também, né? Então são diversas causas que geram um sintoma muito parecido, cólica, sangramento, e acaba gerando essa imagem. Então a gente precisa desses exames para diagnosticar e diferenciar um do outro. E aí tem um detalhe também, que outro sintoma é a dor durante a relação sexual. Isso pode acontecer? Pode acontecer principalmente nos miomas volumosos de parede posterior, né? Claro que a gente também precisa fazer um diagnóstico diferencial com uma outra causa de dor na relação, que é a endometriose. Então, são duas coisas que podem ser confundidas, mas a depender da localização do mioma, ele também pode ter esse sintoma de dor, sim. O mioma que já atinge aí 50% das mulheres, principalmente em idade fértil, doutora. Como é que a partir de quantos anos essa mulher já pode começar ali a fazer uma fiscalização? Digamos que é isso, um acompanhamento mais intenso. Certo. Então, em termos de idade, né, para o mioma, é muito incomum pacientes jovens, abaixo de 20 anos, ter miomas. É claro que sempre vai ter aquela exceção, mas abaixo dessa idade é muito raro acontecer, tá? A partir dos 25 anos, essa incidência já aumenta. Entre 34 e 35 anos também já vai aumentando um pouco mais, mas o pico de incidência é aos 40 anos. Então, geralmente, essa mulher, né, que está ali na fase entre 30 e 40 anos, é a mais acometida aí pelos miomas. Claro que tem as exceções que podem também surgir em outras idades. Então, quando você tem essa rotina de fazer os exames, né, anuais ali do ginecologista, na maioria das vezes você acaba fazendo um exame pélvico. E aí, a partir também da história clínica, quando você escuta a queixa que a paciente tem, por exemplo, a minha menstruação tem um fluxo muito intenso, né, muita cólica, fora do período menstrual acaba acontecendo sangramento também. Então, quando tem esse histórico já ali durante a conversa com o seu ginecologista, já direciona também para uma suspeita e a gente acaba pedindo alguns exames. É por isso que é importante esse bate-papo, na verdade, essa interação com o ginecologista ou com a ginecologista, explicar o que realmente está acontecendo, os sintomas, durante o dia a dia, se a mulher vai constantemente ao banheiro, se não. Sim. É sempre importante esse paciente informar o ginecologista. Com certeza, né? A partir daí é que a gente pode resgatar esse histórico da pessoa que está conversando e está explicando ali o seu problema. Inclusive, esse problema realmente se torna algo que ultrapassa o ambiente familiar. Muitas vezes as mulheres elas deixam de frequentar o seu círculo social, a gente escuta muito isso delas, né? Eu deixo de ir para a igreja porque é constrangedor, por exemplo, levantar da cadeira e a cadeira está suja de sangue. Então isso é algo que é muito frequente e tem um impacto dentro da produtividade, tanto do trabalho, quanto tem um impacto na vida social dessa mulher, né? Então realmente é um tema bem relevante para a gente estar conscientizando. Então as mulheres, quando tiverem esses quadros, precisam procurar o especialista para que a gente possa diagnosticar o quanto antes e ter o mínimo possível de impacto, né, como esse, até mesmo em termos de anemia, né? Essas mulheres muitas vezes elas evoluem com uma anemia muito importante, precisam às vezes frequentar emergências para receber transfusão sanguínea. Então são coisas realmente que podem se tornar muito graves, além dos impactos na fertilidade.
e na parte obstétrica ali, né, já quando engravida. Então, é um impacto muito importante, né, na vida dessas mulheres. Apesar que a doutora falando aqui pode levar a situações graves aí, mas é importante as mulheres que estão em casa, porque às vezes quando a gente escuta sobre um determinado assunto, a gente já fica com medo, meu Deus, e agora? Eu vou lá? Então eu acho que já tem um ponto positivo, né? Ele é benigno. Então a Sim. mulher ali vai com intuito, com calma, fazer aquele exame de rotina. Acho que sempre é importante a gente tranquilizar quem está do outro lado, né? Que ela pode ir com calma. É algo que dá para fazer um tratamento, é tratável, não é isso, doutora? Isso. Inclusive, a gente tem diversas formas de tratar, né? Existe tratamento clínico, então a gente consegue fazer ali o tratamento desse sangramento. Muitas vezes elas respondem muito bem a esse tratamento. E quando isso acontece, a gente mantém ali o tratamento com medicação. Mas algumas vezes pode ser que a paciente tenha um mioma muito grande, precise realmente remover por via cirúrgica, e aí nesses casos a gente já utiliza o tratamento cirúrgico. Então, aí tanto a medicação e também a cirurgia, mas aí tudo com muito cuidado, com muito carinho. Acho que é importante a gente cuidar da gente, até mesmo porque o nosso corpo é a nossa morada, é ali que a gente mora. Então a mulher, às vezes ali com medo, acaba evitando de fazer essa consulta, e aí quando acaba sabendo do resultado já está um pouquinho avançado. Sim, é isso? Isso. Até porque culturalmente a gente tem a mentalidade de achar que o mioma é sempre cirúrgico, né? Mas, inclusive, falando sobre isso, nem sempre. Então, principalmente esses miomas que crescem para fora do útero, que estão distantes da cavidade endometrial, a maioria deles ele não precisa realmente de um tratamento cirúrgico. A não ser que a gente tenha mais esses miomas próximos ali da cavidade, ou então alguém que nunca teve um filho e quer ter um filho. Então, esses pacientes que têm múltiplos miomas e desejam engravidar, na maioria das vezes a gente precisa remover. Mas nem sempre é cirúrgico, né? Às vezes pode ser Por exemplo, Alice está num canal onde pode dificultar a gravidez, há essa possibilidade? Sim. Fazendo a cirurgia, removendo, né? Esses miomas que ficam dentro da cavidade, nem sempre precisa também fazer uma cirurgia com corte. Hoje a gente já tem a esteroscopia cirúrgica, que é um procedimento realizado através do colo do útero. Então a gente vai através do colo do útero, remove esse mioma sem precisar fazer nenhum corte, não dá nenhum ponto, né? Então é um procedimento super seguro, dá para fazer com tranquilidade e a mulher voltar ao seu trabalho, né, com tranquilidade o mais rápido possível. Então, normalmente, a recuperação da esteroscopia cirúrgica gira em torno de 7 dias. 7 dias, uma semana, exatamente. Né? Seja algo rápido, prático, como esse outro tratamento, que é a esteroscopia. Esteroscopia. Ou seja, com a tecnologia, muita coisa vai avançando, Exatamente. Inclusive na medicina, né, doutora? Sim, exatamente. Então, muito mais prático. E o retorno às atividades, né, normais, né? A gente sabe que a mulher cada vez mais se insere no mercado de trabalho, muitas são autônomas e não podem parar, né? E aí acaba que querem um tratamento que possibilite esse retorno mais rápido possível. Que seja mais rápido, né? Isso. E ali tem a rotina do trabalho, a mulher que trabalha no dia a dia, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado, e não tem esse tempo. Acho que para quem está aí na correria do mercado, né, no mercado de trabalho diariamente, fica mais fácil e mais acessível. Exatamente. Que é a esteroscopia. Sim. Então fica um procedimento aí para você que está em casa, para você mulher, já ir se cuidar, já é fazer esse check-up, né, doutora? Exatamente. Fazer a ultrassonografia? Ultrassom transvaginal, que geralmente é o primeiro exame, né, onde a gente solicita. E além da esteroscopia, a cirurgia videolaparoscópica, que é aquela cirurgia que normalmente a gente faz através dos furinhos, como as pacientes chamam, né? Uma cirurgia que não precisa daquele corte grande como se fosse uma cesariana. Na maioria das vezes a gente consegue remover esse mioma através da cirurgia minimamente invasiva. E aí o retorno ao trabalho também é de uma forma mais rápida do que se fosse uma cirurgia convencional. Eu já vou fazer meu exame para ver se está tudo certinho, quem sabe vem um filho futuramente, exatamente, né, doutora? Faça muito mesmo. Obrigada pela entrevista, obrigada também a você. De verdade. E eu tenho certeza que as mulheres que já estão em casa já vão começar dando esse passo para se cuidar cada vez mais. Com certeza. E vamos agora, gente, olha só, vou falar agora sobre um assunto muito interessante. Vocês sabem que, olha só, gente, o litoral de São Luís é um dos pontos aí mais bonitos e isso não há dúvidas. Por isso, no dia 27 de julho, no sábado, das 9 horas da manhã, às 5h30 da tarde, venha você participar do projeto Praia Limpa, que vai acontecer na Praia do Calhau.
Venha cuidar da nossa praia. E tem mais, hein? Participe da gravação do programa especial Praia Limpa com Carlos Dominici, que vai acontecer no Dunas Beach Bar e Restaurante. E olha só, gente, com entrevistas, atrações culturais, promoção de saúde, sustentabilidade e ainda muita diversão para toda a família, hein? Então já preste atenção na programação, gente. Mutirão Praia Limpa, a concentração que começa ali na praia, no Parquinho da Litorânea, às 9 horas da manhã. Atividades também em promoção à saúde, das 9 horas da manhã até às 5h30 da tarde, no Bar Dunas Beach e Restaurante. E a gravação especial do programa Praia Limpa a partir aí das 4 horas da tarde, lá no Bar Dunas Beach e Restaurante. E olha só, gente, o programa Praia Limpa vai ao ar dia 3 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, com reprise aí dia 4 de agosto, às 9 horas da manhã. Praia Limpa, cada gesto conta. Uma realização da TV Cidade, é a Record do seu jeito. E vamos ficando por aqui, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até na próxima segunda-feira aqui no Vem Comigo.